Você já parou para pensar que talvez o que mais destrói a sua confiança não é o que te dizem, mas o jeito como te perguntam? Às vezes, a mentira não chega com uma voz trêmula ou um olhar desviado. Ela vem suave, gentil, com um sorriso nos lábios e uma pergunta que parece inocente, mas que foi desenhada para desmontar você por dentro. Não, os grandes manipuladores não gritam, eles não acusam, não se justificam. Eles plantam dúvidas, uma por uma, até você questionar a si mesmo. E o pior, eles fazem isso com perguntas tão comuns, tão amáveis, que você nem percebe que está sendo puxado para um abismo emocional até ser demais tarde. Porque a manipulação real não está na agressão, mas na sugestão. Não está no confronto direto, mas no desvio sutil. E a ferramenta mais poderosa de quem quer te enganar não é a mentira em si. É a pergunta que faz você se culpar por desconfiar. A maioria das pessoas que foram enganadas não eram burras. Elas eram boas demais para imaginar que alguém usaria a confiança como armadilha. E quando isso acontece, a traição não dói só por causa do que foi feito, mas por tudo aquilo que a gente deixou passar, mesmo sentindo que algo estava errado. Então hoje, eu quero te mostrar como os manipuladores agem em silêncio. Quero revelar os 5 tipos de perguntas que eles fazem e que parecem preocupadas, mas escondem veneno. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já desconfiou de alguém, mas se sentiu culpado só por ter pensado nisso? Sabe qual é a pergunta mais perigosa que um manipulador pode fazer? Por que eu mentiria para você? Parece simples, né? Parece até um apelo honesto, como quem abre o coração. Mas não se engane, isso não é uma resposta. É uma acusação mascarada de afeto. É como se, de repente, você fosse o vilão, só por sentir que algo não bate. Essa pergunta não busca clareza, ela planta culpa. Ela não responde nada, só inverte o foco. Agora não é mais sobre o que a pessoa esconde, mas sim sobre o seu erro em desconfiar. Ela te desarma com doçura, como quem segura a sua mão enquanto rouba o chão dos seus pés. E sabe o que acontece quando você cai nessa armadilha? Você se cala. Engole o incômodo. Acha que está exagerando. Pede desculpas, mesmo sem saber por quê. E então, confia mais uma vez, como quem insiste em atravessar uma ponte que já quebrou antes. Mas existe uma resposta que devolve a luz para onde ela devia estar. Da próxima vez que ouvir essa pergunta, não reaja com raiva, nem com medo. Apenas diga: é exatamente isso que eu estou tentando entender. Porque quem é honesto de verdade não se ofende com a dúvida. Ele acolhe, ele explica, ele entende. O manipulador, não. Ele te obriga a baixar a cabeça antes mesmo de perguntar. Quando alguém olha nos seus olhos e pergunta: quem te contou isso? Não está buscando a verdade. Está procurando o inimigo. Porque quem está sendo sincero quer esclarecer os fatos. Mas quem está escondendo algo quer saber quem ousou mexer no véu. Essa é uma truque de sobrevivência emocional. Fazer você se sentir exagerado. Transformar a sua reação num problema maior do que a ação que causou tudo. Você começa a pensar: será que eu estou exagerando mesmo? E pronto. Você encolhe, você recua, você se desculpa por ter se ferido. Mas você pode virar esse jogo com uma frase só. Não se renda. Não diga nomes, não revele confidências, apenas diga: a fonte não importa. O que importa é se é verdade. Porque a verdade, de fato, não se assusta com a luz. Quem tem medo dela, geralmente tem algo a se esconder. Você não confia em mim? Essa pergunta parece uma ferida exposta, uma decepção dolorida.
Mas na maioria das vezes, é só uma estratégia maquiada de sensibilidade. Ela não nasce da transparência, nasce da necessidade de inverter papéis, de transformar você no problema, enquanto o verdadeiro erro se esconde por trás de olhos supostamente magoados. Agora a dor é sua, não dele. Agora é você quem tem que explicar, justificar, se arrepender. Não por algo que fez, mas por algo que sentiu. Você vira o vilão da própria intuição. E o manipulador ganha tempo, piedade e controle. Mas escuta isso. Confiança não é um presente embalado em carência. Ela é construída, dia após dia, com atitudes, não com palavras. Se alguém realmente quisesse sua confiança, estaria ocupado em ser digno dela, não em te culpar por não oferecê-la de bandeja. A resposta precisa ser firme, mas sem agressividade. Diga: confiança não se cobra, se conquista. Você não está recusando o amor, está traçando um limite. E quem te respeita, entende. Quem te manipula, se desespera. Porque, no fundo, quem exige confiança demais é quem tem menos coragem para merecê-la. Você vai mesmo fazer um escândalo por causa disso? Essa pergunta chega como quem está tentando resolver, mas, na verdade, ela está tentando calar. Ela não busca paz, ela busca silêncio. O seu. Porque quanto mais você questiona, mais perto chega da verdade, e isso assusta quem vive da mentira. Essa é a arte invisível do gaslighting. Fazer você se sentir exagerado. Transformar a sua reação num problema maior do que a ação que causou tudo. Você começa a pensar: será que eu estou exagerando mesmo? E pronto. Você encolhe, você recua, você se desculpa por ter se ferido. E aí vem a parte mais cruel. Você começa a duvidar de si mesmo, a redefinir seus limites com base na tolerância alheia, a engolir sapos com um sorriso porque alguém te convenceu de que não era para tanto. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Se doeu em você, já é motivo suficiente. Então, na próxima vez que alguém tentar te fazer parecer dramático por se defender, diga: se não era importante, por que esconder? Essa pergunta vira o jogo. Porque a verdade não teme o escândalo. Só quem tem algo a esconder se assusta com o barulho da honestidade. Você está me acusando de quê exatamente? Essa frase é uma armadilha com voz calma. Ela não grita, ela sussurra veneno. Finge buscar clareza, mas na verdade ela quer que você recue. Quer que você duvide do próprio tom, das próprias palavras, da própria coragem de continuar perguntando. O manipulador sabe o que está fazendo. Ele percebe que está perto de ser desmascarado. Então, ele inverte tudo. Agora quem está passando do limite é você. O foco deixa de ser o que ele fez e passa a ser como você perguntou. Você sente a culpa crescendo. Começa a se explicar, a suavizar o que disse, a pisar em ovos. Mas escuta com atenção. Quem se ofende com uma pergunta limpa, geralmente está sujo por dentro. Quem não deve, não precisa teatralizar a ofensa. A resposta aqui é simples, mas poderosa. Não estou acusando, estou perguntando. E espero uma resposta clara. Nada de gritar, nada de justificar. Só firmeza, só verdade. Porque às vezes, a maneira mais eficaz de desarmar um manipulador é não se desmontar emocionalmente na frente dele. A verdade raramente grita. Ela não se impõe com força, nem precisa se vestir de espetáculo. Ela só existe. Crua, incômoda, às vezes silenciosa, esperando que a gente tenha coragem de ouvi-la, mesmo quando vem quebrando as ilusões que nos mantinham de pé. Mas a mentira é habilidosa. Ela veste a capa da dúvida,
entra pela porta da culpa e se senta no sofá da sua confiança. E quando você finalmente percebe, já está oferecendo café para quem veio te roubar por dentro. A maior armadilha dos manipuladores não é o que eles dizem, é o que eles fazem você sentir por ousar pensar diferente. Eles não querem te convencer de que estão certos, só querem que você acredite que está errado por questionar. E é assim que se apaga uma alma. Não negando a sua luz, mas convencendo você a fechar os olhos. Mas e se a partir de hoje você começasse a escutar diferente? Não só as palavras, mas a intenção por trás delas. Não só o tom, mas o silêncio entre uma frase e outra. Talvez você comece a perceber que as perguntas mais perigosas não são as que ofendem. São as que parecem querer ajudar, enquanto esvaziam o que você sente. A pergunta que fica é: você vai continuar pedindo desculpas por sentir? Ou vai finalmente defender a sua intuição como quem defende um território sagrado? Se isso tocou algo aí dentro, se fez você lembrar de alguém ou de si mesmo, se inscreve no canal. Aqui, a gente não aprende só a ouvir os outros, a gente aprende a ouvir a própria alma. E isso, meu amigo, muda tudo.